Olá, pessoal. Eu sou o David Criado. Nesse vídeo, vou estar passando para vocês uma planilha que eu desenvolvi sobre planejamento financeiro. Então, se você tem alguma dificuldade com relação ao planejamento financeiro mensal e anual, essa planilha vai te ajudar bastante. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos com a planilha, eu quero te dar algumas dicas de disciplina financeira, pois de nada adianta nós lançarmos essa planilha, nossas receitas e despesas, se nós não tivermos uma boa disciplina financeira. A primeira dica é com relação a fechar o mês com saldo positivo. Ou seja, se você tem mais despesas do que receitas, precisa fazer um ajuste nas suas despesas, eliminando aquelas despesas que não são essenciais para que você consiga encerrar o seu mês com saldo positivo. Procure livrar-se de dívidas ruins. Dívidas ruins são aquelas que têm juros altos, por exemplo, o cheque especial e o cartão de crédito. E outras. Um exemplo de dívida boa é a dívida do seu imóvel, que por ter ele alienado a dívida, faz com que essa tenha juros baixos. Saiba utilizar o cartão de crédito. Muitas pessoas utilizam o cartão de crédito para transferir para o mês seguinte as despesas desse mês, sem saber como estarão financeiramente no mês seguinte e se terão condições de arcar com aquelas despesas. Procure utilizar o cartão de crédito apenas para fazer a aquisição de bens que você não tem condições de pagar à vista, utilizando o benefício do cartão para parcelar essas compras sem juros. Muitos casais separam seus orçamentos entre receitas e despesas do marido, receitas e despesas da esposa. Dessa forma, é difícil fazer o planejamento da família. Então, procure unificar esses orçamentos. Construa uma reserva de emergência. A reserva de emergência serve para despesas altas não planejadas. Por exemplo, a franquia do seguro do seu carro, uma viagem inesperada, uma despesa médica não esperada. Então, procure ter uma reserva para suprir essas necessidades de despesas altas não planejadas. E a última dica é comece a investir. Assim que você já conseguiu fechar o seu mês com saldo positivo, você já tem uma reserva de emergência, comece a investir. Se você não conhece opções de investimento, a única que você conhece é a poupança, que quase sempre você vai estar perdendo para a inflação. Hoje existem muitas corretoras, muita gente de capacidade para te orientar, bancos digitais com custo baixíssimo. Então, comece, assim que possível, comece a investir. Procure uma dessas corretoras, bancos digitais e comece a investir. Isso é muito importante. Vindo aqui já para iniciando os trabalhos com a nossa planilha, eu quero primeiro deixar o meu e-mail para vocês solicitarem essa planilha, tá? Então, o e-mail está na planilha aqui, está no vídeo, davidcriado@gmail.com. Entre em contato, solicite a planilha que eu vou estar mandando ela para vocês. Uma coisa que vocês vão perceber nessa planilha é que o ano dela está dividido de julho a junho e não de janeiro a dezembro. O motivo é simples, tá? Numa família, a principal movimentação financeira se dá nos meses de dezembro a janeiro. Então, eu não quis separar a planilha exatamente nos meses onde há a maior movimentação financeira. Podia ter feito isso linkando uma planilha com a outra, mas pessoas que não têm um conhecimento um pouco mais avançado poderiam ter algumas dificuldades ali, acontecer alguns erros. Então, para evitar esses erros, eu optei por fazer a planilha dessa forma, separando as planilhas nos meses onde há uma menor movimentação financeira, ok? Atualize a planilha semanalmente, pois de nada adianta agora nós lançarmos, planejarmos aqui todos os meses se você não perder ali uma meia horinha todo final de semana para atualizar sua planilha. Então, controla, vai anotando todas as suas despesas e receitas da semana, final de semana senta e alimenta a sua planilha. Se você tiver a sua planilha sempre atualizada, você vai ter o planejamento para o ano. Forneça valores reais. Muitas pessoas fazem da seguinte forma: eu coloquei essas receitas, essas despesas aqui, mas eu estou fechando o mês dessa forma, o meu mês está fechando negativo, então vou mudar um valor ou outro aqui e tal, só para ajustar, para deixar o mês fechando positivo. Não faça isso. Forneça valores reais, são as despesas que você realmente tem. Se o seu mês está ruim, está fechando negativo, então você precisa fazer aquele ajuste, eliminando algumas despesas, conforme nós já falamos. Indique corretamente os grupos. Eu já vou mostrar para vocês os grupos dessa planilha, os grupos de despesas, os grupos de receita, para você lançar cada uma das suas despesas no grupo correto e você vai entender o motivo. Já, eu explico isso para vocês.
Evite ao máximo um grupo diversos. Então, dentro desses grupos, tem um grupo lá que é diversos, ou seja, quando a sua despesa não se encaixou em nenhuma daquelas opções, você tem uma opção lá chamada diversos. Evite ao máximo a utilização deste grupo diversos e já já você vai entender também o porquê. Coloque a data de vencimento do seu cartão de crédito na segunda quinzena do mês. Isso é simples de fazer, tá? Basta você ligar na sua operadora do cartão e solicitar isso para eles. O motivo disso é simples, tá? Vamos dar o exemplo do seu cartão de crédito vencendo no dia 5, tá? Então, por exemplo, no mês de março, tá? Você vai pagar a sua fatura no dia 5 do mês de março. Ou seja, todas as suas despesas de fevereiro vão para o dia 5 de março. Porém, você vai ter algumas despesas do final de janeiro que também vão para março. Isso dificulta muito o seu planejamento, tá bom? Então, você lançando o vencimento do seu cartão para a segunda quinzena do mês vai te ajudar bastante no teu planejamento financeiro. E essa planilha está programada para trabalhar dessa forma, ok? Nós temos diversos tipos de despesas. Então, na hora que nós formos montar ali as nossas despesas, você vai ver que nós temos despesas semanais, mensais, anuais, e nós temos uma chamada despesa não programada aqui nessa planilha, que muita gente peca no orçamento, ignorando essa despesa aqui, tá bom? Já vocês vão entender melhor isso aqui, mas é bom ter isso em mente, que você tem despesas semanais, mensais e anuais. Cuidado com as 5 semanas. O que significa isso? Muitas pessoas também tentam fazer esse planejamento aqui e fazem jogando vencimentos ali genéricos. Tipo assim, eu vou pagar tais contas dia 5, tais contas dia 10, tais contas dia 20, tais contas dia 25 e acabou e lançam isso de forma sem planejar para todos os meses, tá? Coloque o vencimento de cada despesa na data correta. Um exemplo disso, se você costuma fazer alguns tipos de compra, por exemplo, supermercado, você faz todo sábado. Vão acontecer alguns meses de ter 5 sábados, tá? E se você não se planejou para aquelas 5 semanas ali, né, 5 finais de semana ali, você vai ter um problema ali no ajuste na sua planilha, tá bom? Operações de transferência, já nós vamos entender melhor o que é isso também, tá? Mas nessa planilha nós trabalhamos com contas, inclusive a sua carteira, o dinheiro que você tem na carteira é uma conta, a conta do banco é uma outra conta, tá? Então, o saque, por exemplo, o que é o saque? Você tirou o dinheiro de uma conta banco e colocou o dinheiro numa outra conta carteira, ok? Já já isso vai ficar mais claro, mas a gente precisa ter essa visão que vão existir algumas operações nessa planilha que são operações de transferência de recursos de uma conta para outra. Isso vai ser bem comum. Bom, agora já passando nas abas aqui embaixo, nós vamos para a primeira aba aqui, contas. Aqui é onde você vai lançar os nomes dos seus cartões, tá? Então tem aqui cartão 1, cartão 2, são 4 cartões, você vai lançar só o nome, você vai olhar aqui em cima, você vai ver que está digitado o nome cartão 1, onde tiver fórmula, você não digite nada por cima, tá? As fórmulas estão abertas, não tem senha para mim, fórmulas abertas, só tome cuidado para não digitar nada por cima de fórmulas, ok? Então aqui você vai lançar os nomes dos cartões que você tem. Se você tem 2 cartões só, lança lá no lugar do cartão 1, cartão 2, cartão 3 e 4 você não mexe, deixa como está. Aqui existem 2 bancos, tá? Então, essa planilha abrange 2 bancos. Então, você vai digitar aqui o nome de um banco e o nome do outro. Se você só tem conta em um, ótimo, lança só no banco 1, o banco 2 deixa como está. Aqui, nome dinheiro, você não altera, tá? Esse é o dinheiro que está na sua carteira, então, como nós já falamos antes, é entendido também como uma conta, tá? Ticket, se você tem um cartão de alimentação, ok? E nós temos aqui também uma conta chamada conta investimentos, ok? Aqui na frente dos bancos, dinheiro, ticket e investimento, apenas na frente destes itens, você vai lançar o que está escrito aqui em cima, saldo final do ano anterior. Ou seja, se nós estamos começando a nossa planilha em julho, você vai lançar aqui qual é o saldo que você tinha no banco 1 no último dia de junho, ok? E assim para o banco 2, dinheiro, ticket e investimentos. Lance o saldo final do último dia do último mês anterior ao início dessa planilha aqui. Só uma dica, se você quer começar a sua planilha agora, por exemplo, nós estamos aí no mês de novembro de 2021,
Você quer começar a sua planilha agora. Você não precisa lançar tudo dos meses passados. Você pode começar a sua planilha agora, tá? Lance esses valores aqui do final, lá do período de junho de 2021, ou do ano que você estiver fazendo essa planilha, e comece ela no mês que você estiver trabalhando aí. Se tiver alguma dúvida nesse sentido, também entre em contato, deixe nos comentários que eu te oriento, ok? Bom, partindo para a próxima aba aqui, aba cartões. Então, você lá na aba anterior, você já colocou o nome dos cartões, observe que aqui tem uma fórmula, então ele já trouxe o nome dos cartões para cá. Aqui você vai lançar apenas saldo final do ano anterior, ou seja, quanto você tinha pendente a pagar em cada um desses cartões no final do último mês do ano, ou seja, no ano nosso aqui, de junho, tá? Junho, quanto que eu tinha pendente a pagar que ia vencer na fatura de julho? Então, você lança aqui, ok? E aqui, você vai colocar o dia de vencimento da sua fatura. O dia do mês, se é dia 20, se é dia 15, dia 25, lembre-se de colocar esse vencimento na segunda quinzena, qualquer data da segunda quinzena. Partindo aqui para os grupos, então eu comentei lá no comecinho sobre os grupos, ok? Aqui existem uma série de grupos já pré-planejados, você pode alterar esses grupos, apenas tenha o cuidado de, depois de você preenchê-los da forma que você achar melhor, de você ordenar esses grupos aqui, tá? Então, para você classificar esses grupos aqui é muito simples, basta que você venha, selecione tudo aqui, tá? Se você não sabe fazer isso, seleciona também os comentários ali na frente, tá? Seleciona tudo, selecione até o último item, aí você vai vir aqui em dados, classificar, tá? Então eu quero classificar por grupos de A a Z em ordem alfabética, dá um OK, pronto, já está classificado, ok? Então assim que você mudar alguns nomes, acrescentar alguma coisa aqui, você procura fazer essa classificação. E aqui na frente, faça algum comentário, de repente você colocou o nome de um grupo ali que você pode vir a se esquecer o que é aquele grupo, então faça um comentário ali para deixar claro para você do que se trata aquele grupo lá. Eu vou pular essa aba referência e vou vir para o relatório, porque o relatório está relacionado com os grupos, tá? Eu falei para vocês que vocês iam entender a necessidade de lançar cada despesa no grupo correto, ok? Então, aqui, olha de novo aqui que eu estou clicando em cima do nome de cada um dos grupos e está aparecendo uma fórmula, tá? Isto é porque ele está puxando os nomes lá, então você não precisa, nessa planilha do relatório, você não vai digitar nada, é uma planilha só de fórmulas. Essa planilha, ela é muito útil para os próximos anos. No primeiro, no começo, ela não vai te ajudar com muita coisa, mas para os próximos anos ela vai te trazer uma informação muito importante, que é a média de consumo que você tem para cada grupo, tá? Então, aqui, mês a mês, por exemplo, vamos pegar aqui combustível, tá? Então, eu vou ter aqui uma linha falando de combustível. Então, ele vai me mostrar mês a mês o quanto eu gastei de combustível, vai me dar o total do ano, lembrando que o nosso ano é de julho a junho, então o total nesse período, e vai me dar uma média do quanto eu estou gastando de combustível por mês, ok? Então, isso vai ser útil para quê? Não somente para o teu conhecimento do quanto você gasta em média com cada um desses itens, mas também para você fazer o planejamento do outro ano. Então, por exemplo, você planejou aqui que você gastava R$ 500 de combustível nessa planilha, você colocou lá por mês R$ 500, mas depois, no final desse período, você chegou aqui e você viu que deu R$ 700. Opa, eu estou planejando errado, então eu preciso para o próximo ano corrigir isso, ok? Então, essa é a grande vantagem de você ter esses grupos, de você lançar as despesas em cada grupo. Aqui fica só uma dica. Por exemplo, alimentação, tá? Você vai ver que não tem aqui, por exemplo, uma despesa com restaurante, não tem uma despesa com padaria, com feira, tá? Alimentação. Se você achar necessário separar esse grupo, você pode separar, tá? Eu optei por deixar junto porque, por exemplo, você pode ir no supermercado e comprar coisas de feira no supermercado, comprar proteína no supermercado, comprar as coisas de padaria no supermercado. E aí, como você vai separar isso? Então, de repente, você pode separar, sim, a tua alimentação em restaurantes, alguma coisa assim, se aquilo é algo assim que realmente tem um gasto relevante, que você quer olhar aquilo de forma separada, né? Por exemplo, as despesas de saúde, eu procurei deixar separadas.
eu quero saber o quanto eu tenho de gastos com farmácia, eu quero saber o quanto eu tenho de gastos com dentista, com convênio médico e com outras coisas, tá? Então, eu procurei com despesas médicas, aqui tem despesas médicas também, material médico, então eu procurei separar as despesas médicas, e aí você pode juntá-las, se achar necessário também, ok? Faça da melhor forma possível. Bom, antes de nós partirmos para os nossos meses, de planejarmos os nossos meses, então nós vamos vir aqui para essa aba referência, e nessa aba referência, ela vai ser o nosso modelo. É aqui que nós vamos fazer um planejamento inicial, para depois lançarmos essa movimentação para os meses seguintes, ok? Bom, então aqui é um pouco diferente, essa aba referência, ela é um pouco diferente da aba dos outros meses, e eu já vou explicar o porquê. Olha só que aqui está separado, tem um primeiro grupo aqui separado, aqui em cima, o título mensal. Tem um outro grupinho aqui, semanal. Tem um outro grupinho, recebimentos, ok? Então, são só esses grupos aqui. Aqui, nesse grupo, você vai fazer um ajuste de todas as suas despesas mensais. Então, procure lançar aqui dia. Nessa coluna OK, você não vai pôr nada. Já já eu explico o que significa essa coluna aqui. Então, coloque em que dia você paga isso, qual é o grupo em que essa despesa se encaixa, qual é a conta que você vai pagar essa despesa, qual é o valor dessa despesa, muito importante. Despesas, valor negativo, ok? Despesas, valor negativo. Receitas, valor positivo. Senão a planilha não funciona. E aqui, essa coluna, nota, é para você colocar algum comentário, tá? Aqui também eu vou explicar já já o que é, ok? Esse DNP aqui. Bom, fez o ajuste aqui das contas, das despesas mensais. Então, o que é despesa mensal? Então, tem aqui, ó, faculdade, energia, clube, são despesas que você paga uma vez por mês. Conta de luz, a conta de gás, são despesas que você paga uma vez por mês. Algumas despesas podem acontecer de forma mensal, então, por exemplo, o supermercado. Então, eu tenho uma despesa aqui de supermercado mais alta que acontece uma vez por mês, só que eu tenho pequenas despesas de supermercado que acontecem toda semana, tá? Aqui você vai lançar só essa que é a grande, que é a compra do mês, tá? É o supermercado do mês. Mas se você não faz essa, você só faz aquela semanal, então a sua despesa de supermercado vai entrar só naquele grupinho semanal. Bom, aqui então está nosso grupo das despesas semanais. Então, são despesas que se repetem semanalmente. Ah, David, mas se alguma dessa despesa aqui, se ela não acontece toda semana, ela acontece 3 semanas, eventualmente ela não acontece. Tudo bem, não tem problema. Mas ainda assim ela é uma despesa semanal, ok? Combustível, por exemplo, você abastece o carro toda semana, então é uma despesa semanal, tá? Aqui, lembra que eu comentei sobre a tal da despesa não planejada? Muitas pessoas ignoram despesas não planejadas. E as despesas não planejadas acontecem. Elas sempre acontecem, não tem como fugir. Por mais que você planeje todos os grupos, tudo que acontece, sempre vai surgir alguma coisa que você não planejou. Então, procure achar um valor do quanto isso costuma acontecer, seja verdadeiro, né? Não coloque um valor ali irrisório e aquilo vai ser sempre maior, porque vai furar todo o seu planejamento. Esse planejamento só vai funcionar se você for o mais sincero possível com ele. Ainda que no começo ele fique feio, depois você vai ajustando, mas seja sincero com ele. Então, o quanto costuma acontecer no meu mês de despesas não planejadas? Por exemplo, eu coloquei aqui que acontecem R$ 150 de despesas não planejadas toda semana. Então, David, mas é muito, não é isso? Ajusta para o seu valor, perfeito. Aqui, nós vamos sinalizar com um X, tá? Aqui só tem uma opção de você colocar um X, então você vai colocar um X aqui no que é despesa não planejada. Então, o DNP é isso, despesa não planejada. Então, sempre que acontecer uma despesa não planejada lá nos meses, na hora que nós formos preencher cada mês lá, você vai sinalizar com um X ali, ok? Então, tá uma despesa de alimentação com a feira, a padaria, uma pizza que você comeu no sábado, as compras de proteína, supermercado, o salão de beleza da mãe e por aí vai. Então, são despesas que acontecem toda semana, tá? Então, planeje essas despesas da sua forma, de como você costuma acontecer aí.
recebimentos. Então, aqui, valores positivos, tá? Então, todos os recebimentos que você tem no mês. Então, tenho lá o salário da mãe, o salário do pai, o cartão alimentação, de novo, o salário da mãe. Às vezes a pessoa recebe mais de uma vez. Então, se você recebe toda semana, não é naquele grupo semanal, é recebimento. Então, lança aqui todos os dias que você recebe. Esse dia aqui, depois nós vamos ajustar para cada mês, tá? Não se preocupe, isso aqui é para quem tem um recebimento numa data fixa. Se você não tem uma data fixa, tudo bem, depois nós vamos ajustar mês a mês. O importante é que você lance isso no dia certo, ok? Bom, feito todo esse planejamento, você ajustou aqui os seus recebimentos, ajustou suas despesas semanais e suas despesas mensais, então agora nós vamos começar a planejar os nossos meses, tá? Então, essa daqui é a planilha do seu mês. Então, ela se repete para todos os meses, tá? De julho até junho, são todas iguais. Então, nós vamos preencher, nós vamos aproveitar aqueles dados que nós preenchemos na aba referência, trazer para cá, e aqui você vai ter basicamente, nessa parte verde, aquilo que nós já vimos lá, tá? Com alguma coisinha diferente aqui que eu já mostro. Aqui, nessa parte azul, você tem um resumo do seu mês. A hora que nós lançarmos aqui as nossas despesas e receitas, você vai ver como é que vai ficar esse resumo aí. Aqui nós temos os saldos das contas. Então, essa planilha, ela é muito boa, porque ela te ajuda, inclusive, a controlar o saldo de cada uma das suas contas. O saldo do banco seu vai bater com o seu saldo da planilha, tá? E o grande benefício dessa planilha, o que é? Você vai estar, por exemplo, hoje nós estamos em novembro, você vai conseguir saber como vai estar a sua situação em março do ano que vem. Tá? Se você vier aqui na aba março do ano que vem, vai estar aqui como é que vão estar os seus saldos lá. Ok? Esse é o grande benefício do planejamento financeiro. Então, você consegue se planejar. Eu preciso fazer uma compra de um valor alto. Esse valor, ele cabe no meu orçamento ou não cabe? Então, você vai vir aqui e vai olhar como está a sua situação mês a mês para ver se aquela parcela cabe no seu planejamento. Então, esse é o grande benefício de você ter uma vida financeira organizada. Essa planilha vai te ajudar bastante com relação a isso. Aqui embaixo nós temos os cartões, tá? Então, cartão 1, 2, 3 e 4. Esse nome do cartão, aqui também você não vai preencher nada, tá? Ele vai trazer esses dados aqui todos para você. Você vai ver que aqui tudo é fórmula, tá? Aqui é simplesmente para você dar uma olhada aqui e ver o que está acontecendo. A única coisa que você vai colocar aqui, o dia do pagamento já está com a data do vencimento do cartão que você colocou lá na planilha, na aba cartões, tá ok? Ele já está puxando a data de lá. A única coisa que você eventualmente pode mudar aqui é, por exemplo, o cartão 1, a fatura do cartão 1, em qual banco você está pagando ela, tá? Com qual conta você está pagando ela. Então, eventualmente, você só vai estar alterando isso daqui, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá preencher o nosso mês de julho aqui. Vou preencher um mês só para vocês verem como funciona. Então, vou vir aqui, vou pegar todos esses dados aqui das despesas mensais, Ctrl C, vou vir aqui no mês de julho. Lembra de onde eu trouxe? Então, a minha primeira seleção está no dia, tá? Então, se você fizer confusão com isso, você pode começar lá na OK e trazer tudo, né? Talvez fique até melhor dessa forma. Então, faça a seleção toda aqui, Ctrl C, aí você vem aqui em julho, aqui no cantinho, botão direito, colar valores, tá? Então, dá um colar valores. Voltando lá na aba referência, agora eu vou pegar as minhas despesas semanais, de novo vou selecionar tudo, Ctrl C, vou lá na minha julho, posso colar aqui um pouco mais para baixo, a distância não importa, tá? Vou deixar um espaço ali proposital, tá? Então, eu cliquei para selecionar a célula, tá? Dei um clique com o botão esquerdo, agora eu dou um botão direito do mouse, tá? E aqui me aparece uma opção que é colar valores, tá? Que é esse aqui com 1, 2, 3 aqui, ó. Então, colei valores. Bom, eu estou colando aqui a despesa semanal. A despesa semanal, ela não acontece uma vez só, ela acontece no mínimo 4 vezes. No mínimo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Já vou colar de novo. Então, eu vou vir aqui, colar valores, 2. De novo, colar valores, 3, né? Foram 3. De novo, colar valores. Agora sim, 4. Só conferir. Então, estão lá os 4 grupinhos de despesas semanais.
Vamos voltar lá na referência e vou pegar meus recebimentos. Ctrl C, vamos aqui na aba Julho, selecionei, botão direito de novo, mesmo procedimento, tá? O espaço aqui não importa, não tem problema, já nós vamos organizar isso aí, tá? Vai ficar bonitinho. Então, colei aqui as nossas receitas, os nossos recebimentos, ok? Bom, feito isso, está faltando alguma coisa aqui? Sim, está faltando. O quê? Receitas e despesas anuais. Então, eu não coloquei aqui porque são muito poucas as nossas receitas e despesas anuais, mas é muito interessante que você lance aqui alguma receita e despesa anual. Exemplo de receita anual: 13º, férias. Exemplo de despesa anual: presente de Natal, presente de aniversário, IPVA, IPTU, matrícula de escola, são exemplos de despesas anuais. Não se esqueçam das receitas e despesas anuais, tá? Porque senão teu orçamento, teu planejamento fica todo furado. É muito importante lançar todas as receitas e despesas anuais. Bom, lancei tudo aqui, coloquei aqui se tem alguma receita de despesa anual. Agora sim eu vou ajustar isso aqui, porque ficou meio bagunçado, né? Então, aqui, nas despesas mensais, esses dias praticamente já estão certos. Estas coisas já acontecem nesses dias, mas as semanais não, tá? Então, o que que eu vou fazer? Qual é o primeiro, por exemplo, vamos dizer que essas despesas semanais aconteçam aos sábados. Então, eu estou aqui no mês de julho. Qual é o primeiro sábado de julho? O primeiro sábado de julho é realmente dia 1. Legal, então vou deixar aqui dia 1. Ótimo, tá? A segunda semana, então, o segundo sábado de julho vai ser dia 8, né? 1 com 7, 8. Então, selecionei ali, coloquei 8 lá, dou um Ctrl D aqui. Ctrl D, ele preenche aquele mesmo valor para baixo, ok? 8 com 7, 15, ok? Então, digitei lá 15, vai ser o meu próximo sábado. Ctrl D, preencheu para baixo. 15 com 7, 22, ok? Ctrl D, preencheu para baixo. Acabou meu mês? O que que aconteceu? 22 com 7, 29. Está aí um exemplo de situação em que eu não planejei o meu mês corretamente. Então, o que que eu preciso fazer? Vamos copiar isso aqui. Pode jogar aqui por baixo? Pode, não tem problema. Já já a gente vai organizar isso aí. De novo, botão direito, um colar especial, 22 com 7, 29. Seleciono todo mundo aqui, Ctrl D, preencheu para baixo. Pronto, agora sim o nosso mês está planejado, está tudo correto. Para a gente organizar isso aqui, como é que isso fica? Então, eu seleciono aqui em cima, tá? Nessa primeira, no título, tá? No título do grupo, e não na linha do clarim, no verde escuro, nessa linha aqui, ó, a linha onde estão os títulos de cada coluna, tá? Seleciona lá e puxa isso para baixo. Seleciona todas as colunas verdes, tá? Tenha o cuidado, aqui eu posso passar para baixo, não tem problema, mas tenha o cuidado de selecionar todas as colunas verdes, tá? Então, selecionei, tudo selecionado, tudo bonitinho, pegando desde a primeira linha lá com os títulos, aí você vai vir de novo aqui, ó, dados, classificar, tá? Já vai estar dessa forma aqui, então, dia, ok, grupo, nota, é a forma correta dele fazer a classificação, tá? Não precisa alterar nada aqui, basta que você dê um ok. Então, olha lá, o que que aconteceu? Agora a nossa classificação está por dia, tá? Já está intercalado aqui, já, receita, com despesas, então está tudo bonitinho, tá? E está montado o nosso mês. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso resumo do mês, o que está acontecendo. Então, está lá. Total de receitas, 13 mil. Total de despesas, 11.340. Tá? Então, isso é bom, isso é importante, né? Então, o nosso mês, se a gente pegar aqui o saldo do mês, a gente está tendo um saldo positivo, ok? Então, precisa ser dessa forma. Total investido, R$ 1.000. Então, por que está aparecendo esses R$ 1.000 aqui? Olha aqui que tem aqui, ó. Vou até colocar uma cor diferente aqui. Eventualmente, você pode estar colocando, tá, na planilha, numa cor diferente para identificar. David, eu quero identificar alguma coisa numa cor diferente. Não tem problema, faça como achar melhor. Então, nós temos aqui um investimento, tá? Então, eu estou pegando aqui no banco 1,
tá? No meu banco 1, tirando R$ 1.000 e transferindo para a conta investimento R$ 1.000. Então, se entrou nessa conta R$ 1.000, ela entrou positivo, e se ela saiu do banco 1, saiu negativo. Então, estou investindo R$ 1.000. Então, por isso que ele já trouxe aqui para mim R$ 1.000 investido, ok? Fatura no cartão, tá lá. -20 é de alguma despesa aqui que está no cartão. Despesas não programadas. Lembra do tal do xizinho lá que eu coloquei? Então, eu estou aqui com R$ 750. Então, ele está te mostrando. Por que que eu fiz questão de fazer aparecer isso aqui para você? Porque despesa não programada é algo, assim, que você deve evitar ao máximo. Evitar ao máximo, porque é algo, assim, que machuca o teu orçamento, tá? Ainda mais se não tiver planejado. Aqui ainda está planejado, né? Nós planejamos um certo valor para as despesas não programadas. Então, evite ao máximo, não deixe esse número crescer. Faça com que esse número das despesas não programadas seja sempre o menor possível. Despesas à vista, o total que você pagou à vista, tá? Então está separado aqui, porque você pagou também faturas de cartão, então faturas de cartão eventualmente não é uma despesa naquele mês. Então, essas despesas à vista é para você conhecer o que você realmente teve de despesa naquele mês ali, tá bom? E aqui sim o seu saldo final do mês, e como o seu mês está fechando. Esse valor precisa ser sempre positivo, tá bom? Bom, eu disse para vocês do cuidado que vocês precisam ter de lançar os valores, as despesas sempre de forma negativa, né? Então, por exemplo, se você tentar lançar aqui fisioterapia no dinheiro 200, se eu lançar errado, se eu lançar aqui com 200, ele aparece um sinalzinho aqui, tá bom? Ele vai te aparecer um sinal que tem alguma coisa errada. Ele entende que o valor positivo precisa ser uma receita. Então, se por um acaso eu trocasse aqui para receita, então vamos pegar aqui, ó. Você vê que todos os grupos aparecem aqui, tá? Então, recebimento, então tá lá. Ele sumiu com aquele não lá, porque esse ele deixa. O recebimento, uma transferência entre contas, ele deixa você lançar o valor positivo, tá? Então, você tem ali uma segurança, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso valor, vamos corrigir, menos 200, tá bom? Então, para você lançar um novo dado aqui, o que vai acontecer, né? Alguma despesa que você não tinha aqui, basta que você selecione aqui, você preencha o dia, você vem aqui, seleciona o grupo, tá? Ele aparece uma lista aqui. Essa lista ele está trazendo lá daquela aba grupos, daquela seleção que você fez. Aqui é a mesma coisa, tá? Ele traz lá da primeira aba de todas as contas que você tem aqui, de onde pode ser lançada aquela despesa. Aqui o valor, positivo ou negativo. Aqui uma observação que você eventualmente não precisa preencher, tá? Eu aconselho você a preencher para você ter um conhecimento melhor do que é aquela despesa ou aquela receita sua ali, tá bom? E aqui você só vai colocar o X quando aquilo não estava planejado. Aquilo é uma coisa assim que apareceu, surgiu de repente e não estava planejado. Bom, dito isso, depois você vai fazer a mesma coisa para os próximos meses, tá? Preenche cada mês e aquilo que eu falei, depois quando você tiver todos os meses preenchidos ali, você vai conhecer a sua situação por esses 12 meses. Isso será de grande benefício para você, tá? E para finalizarmos, só apresentando aqui esse grupinho aqui de saldos, também é bem interessante. Então, aqui estão todos os dias, tá? Do mês. Esse saldo geral, ele funciona da seguinte forma. Lembra das contas, você tem a conta Banco 1, Banco 2, dinheiro, cartão alimentação, tá? A única conta que ele não soma aqui é investimentos, porque ele entende que aquilo não é uma conta que está disponível para você, não é um valor que está disponível para você gastar no seu mês a mês. Investimento está separado, é uma conta separada. Então, ele está somando aqui as contas de Banco 1, Banco 2, dinheiro e cartão alimentação, ok? Então, esse saldo geral é a soma de todas essas contas. Então, aqui você vai selecionar de quem você quer ver individualmente o saldo. Por exemplo, eu quero ver agora como está o saldo no Banco 1. Ele está dessa forma. Olha só que está até negativo aqui no começo, então preciso fazer um ajuste no Banco 1 para que não fique negativo. Lembra da dívida ruim, cheque especial. Banco 2, então vê que ele já mudou aqui, tá? Eu quero saber como é que está o dinheiro, já mudou aqui, ok? Eu quero saber como é que está o cartão alimentação, tá aqui. E a conta investimentos, apesar dela estar aqui, de novo, observe até que tem aqui, olha, eu tenho R$ 1.000 e ele não aparece aqui no geral,
tá? Por quê? Porque o R$ 1.000 não contabiliza no seu saldo geral. Investimento é separado. Bom, só para a gente finalizar, então, aqui tem uma coluna OK e aqui também tem uma coluna OK. Essa coluna OK serve da seguinte forma. Toda semana você vai atualizar sua planilha, você vai abrir o seu saldo do banco, conferir, bateu aqui o saldo do banco 1, conferiu, bateu, eu estou aqui no dia 5, conferindo, bateu o saldo do banco 1, tá OK. O saldo do banco 2, no dia 5, OK, conferiu. Dinheiro, cartão de alimentação, tudo conferiu, OK, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar um OK até o dia 5. Então, vem colocando OK aqui até o dia 5. Tá? Então, você sabe que no dia 5, esse saldo está OK, o geral está OK, e todas as suas contas estão batendo com a sua planilha. Tá? Então, isso é muito importante para o seu controle, para você saber até onde você conferiu, até onde está OK com as suas contas bancárias, o que você já registrou das suas despesas e receitas. E aqui eu também tenho a mesma situação, tá? Onde eu vou colocar um OK para aquelas despesas e receitas que aconteceram. Então, esse aqui já aconteceu, eu já fiz essa feira aqui. Esse aqui também aconteceu, já fiz, OK. Esse aqui já fiz, OK. Então, você vai preenchendo com OK tudo que foi realizado, porque lembra que isso aqui tudo vai estar lançado em todos os meses, mas não necessariamente aquilo já aconteceu. Então, quando aquilo já aconteceu, você vem aqui e preenche um OK, tá bom? Feito isso, você vai ter um controle da sua vida financeira, que vai te trazer muitos benefícios, não só para a sua vida financeira, mas para a sua família, para tudo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, solicite a planilha por e-mail. Se precisar tirar alguma dúvida um pouco maior, pode entrar em contato por e-mail também. Encaminhe esse vídeo, essa planilha, para pessoas que você conhece, que sabe que vai ajudar bastante também, ok? Então, feito isso, eu agradeço o tempo de vocês, obrigado. Fiquem com Deus.